Olá mamãe, aqui é a doutora Lídia Loenert, nosso curso Odontologia para Mamães, e nesta aula de hoje eu quero conversar com você sobre acidentes na infância, trauma dental. É aquela situação em que a criança bate a boca e quebra um dente ou tem um corte muito profundo no lábio, na língua, e o que fazer nessas situações para socorrer a criança de uma forma mais adequada. Primeiramente, a gente precisa saber que esse tipo de acidente ele pode acontecer tanto com uma criança bem pequenininha, um bebê, é muito comum, criança cair do cadeirão, do trocador ou mesmo do berço, né? E mesmo sem ter dentes, essa região pode ser afetada, porque os dentes estão todos se formando lá dentro. Se você assistiu a minha outra aula, você já sabe que embaixo daquele rolete gengival, embaixo daquela gengivinha tem um monte de dentes se formando ali. E um trauma nessa região pode afetar ali o posicionamento desses dentes. É muito comum, sabe, criança pequena assim, ela tá aprendendo a andar e ela escorrega, ela cai e ela bate e esses dentes fraturarem, esses dentes quebrarem. Essa fratura, ela pode ser uma fratura mais extensa, como foi o caso de um paciente meu que chegou com a filhinha com o dente completamente destruído. Ela caiu, né? Ele foi tirá-la do carro e eu não sei, Alice, como que foi que ela se desequilibrou e bateu a boca bem ali na borda onde a porta, né, fecha, né? E no que ela bateu ali, aquele dentinho de leite, ele esmigalhou totalmente. Nesse caso, não teve o que fazer, teve que ser feita a extração desse dente mesmo, e essa criancinha ali, né, acabou não colocando nenhum tipo de dentinho para repor, mas ficou sem aquele dente de leite até que nascesse o dente permanente. Então imagine a situação, né, de ter que anestesiar uma criança tão pequena assim para extrair o dentinho. E é fácil de fraturar e de quebrar porque o dente, logo que a criança nasce ali, ele não está totalmente calcificado aquele dente, né? Ele vai terminar o processo de calcificação dele total ali só quando ele já tiver por volta de 1 ano a 3 anos de idade, até que calcifiquem todos os dentes. Então ele é mais molinho, né? Então é fácil de quebrar esse dentinho de leite. E isso também pode acontecer com crianças aí mais velhas, né? Pode acontecer com qualquer idade, claro, mas com crianças um pouquinho mais velhas também acontece muito, porque daí eles já começam a andar muito de bicicleta, de skate, a correr, perdem um pouco, né, do medo ali, e é nessas horas que acontecem acidentes até mais graves, às vezes até de dente sair da boca, um dente permanente. E quando acontece algum tipo de fratura assim, ou de trauma, né? Fratura já seria quando quebra mesmo, mas um acidente assim na boca, geralmente sangra muito e a gente acaba ficando até assustado, porque essa região ela tem muitos vasos sanguíneos e você consegue às vezes nem ver qual que é a gravidade dessa situação. Então é importante assim ficar calmo, né? E tentar limpar, higienizar, lavar a boquinha, não colocar a mão ali no dente para tentar posicionar ele no lugar, mas tentar higienizar melhor para poder enxergar ali a gravidade do problema e colocar um gelinho ali ao redor da boca para que melhore a condição ali, a dor que essa criança está sentindo, e logo em seguida procurar então o dentista seu de confiança, né? Se é um odontopediatra e é uma criança pequena, ainda melhor, mas se não, o dentista que você está acostumado aí. E aí acontece que às vezes essa criança já tem 3 a 4 anos de idade e ela nunca foi ao dentista, né? E o trauma ainda é maior, porque ela já sofreu um acidente e aí então ela precisa então conhecer um profissional que vai mexer naquela região machucada pela primeira vez. Por isso que eu sempre digo que é importante a gente estar desde o começo fazendo prevenção, né? Levar o seu filho ao dentista antes que aconteça alguma coisa mais grave, porque numa situação assim, não tem mais essa situação de estar conhecendo o profissional ali pela primeira vez. Então, né, é importante a prevenção, é que se um dia vem acontecer uma situação assim, você não ser, né, o primeiro ali a também passar por essa situação de estresse.
Existem algumas situações bucais que quando acontece um acidente, favorece com que o dente venha a quebrar, então com mais facilidade. Então se a criança tem os dentes para frente por causa do que chupa o dedo ou chupeta, né? Ou então uma malposição, que esses dentes estão mais para fora, por exemplo, um respirador bucal, a criança respira muito pela boca, ela está sempre com a boca meio aberta, aquele dente mais exposto. No caso aí de tropeçar, bater a boca, o lábio assim não consegue proteger aquilo com rapidez, né? E quando a gente tem os dentes todos bem posicionados, quando a gente sofre uma queda, muitas vezes a gente se contrai mais rapidamente e acaba tendo um instinto de autoproteção dos dentes. Mas quando eles já estão muito expostos ali, né, naturalmente eles estão expostos, no caso de um acidente, ele é o primeiro que vai, né, ele está mais à frente de tudo, bate a boca que acaba indo e é a hora então que quebra um pedaço do dente, tá? Então outra coisa importante também, né, se tem ali aqueles dentes muito para frente, colocar um aparelho para prevenir que em caso de um acidente essa seja a primeira parte a sofrer um acidente. É comum a gente ver no consultório crianças assim que têm esses dentes que eles estão um pouquinho mais para frente, se eles estão quebrados, sabe, uma pontinha ou então um pedaço até maior, porque eles estão mais suscetíveis à fratura. E agora a gente vai conversar sobre os tipos de fraturas, de traumas que podem acontecer se o dente vier a quebrar, né? Então, quando a criança bate a boca e quebra um pedacinho do dente, só uma pontinha, por exemplo, do dente da frente aqui, né? Você imaginar que quebrou só essa pontinha aqui, às vezes isso não é uma coisa assim para se preocupar tanto, se sangrou muito ali, um gelinho, e depois levar ao dentista para consertar aquele pedacinho quebrado com a massinha mesmo ali da cor do dente, a gente conserta, tira uma radiografia para ver se não teve nenhuma alteração ali, né, no canalzinho do dente. E se tá tudo bem, ótimo, sem problemas. Então essa quando quebra um pedacinho. E existem casos em que quebra pedaço então um pouco maior. Esse pedaço um pouco maior também pode ser reconstruído. E se esse pedaço maior for de um dente permanente, às vezes é bem legal quando quebrou ali a gente procurar esse pedaço, porque ele pode ser recolado, né? A gente consegue colar esse pedaço de novo no dente. E esses dias aqui, eu teve um paciente meu que ele já tá bem mocinho e ele falou assim, você lembra? Eu vim aqui há muitos anos atrás quando eu quebrei o meu dente da frente e você colou o pedaço. E aí ele só voltou agora, depois de aí mais de 10 anos, já estava moço, com o dente ali, continuava ali colado, foi bem legal, que durou bastante, quase que imperceptível. Então no caso assim, de uma fratura em que você consegue achar aquele pedaço de dente, guarda e leva logo, né, o mais rápido possível para o dentista para que ele possa ali recolar para você. Eu já vou falar como que você vai acondicionar, tem formas especiais de guardar esse pedacinho de dente aí. Um outro nível de fratura é quando ele quebra o dente e ele já quebra ali mais próximo do nervo, ou então já sangra aquele nervo. Que dentro do dente, não sei se você se lembra da outra aula que eu fiz, o dente ele não é como se fosse o cabelo assim, né, que é inerte, né, que você corta e tá tudo bem. Não, quando o dente você corta ele no meio, ele tem uma carninha dentro, né, ele é vivo, ele sangra. E se esse trauma, se essa batida, ela atingiu essa carninha, o dente além de sangrar a boca, o lábio, você vai ter um sangramento do dente. Isso dói bastante mesmo. E nesse caso vai precisar fazer um tratamento de canal desse dente aí, que é o quê? O que vem a ser o tratamento de canal? Tirar essa carninha, colocar uma medicação e então aí reconstruir essa parte quebrada, seja colando fragmentos, seja reconstruindo com uma capinha em porcelana ou então, né, em resina mesmo. Então esse já é um caso mais grave em que a fratura atingiu o nervo e vai precisar fazer um tratamento de canal. Outro tipo de fratura que pode acontecer é uma fratura que além de pegar o nervo, ainda pega um pedaço da raiz. Então ele não quebrou só a coroa do dente, mas já quebrou um pedaço da raiz do dente e às vezes sai aquele pedaço todo. Então você fala assim, nossa, caiu o dente inteiro, né?
Se não saiu o dente todo, se saiu só aquela coroa, sempre é importante levar para o profissional esse pedaço se você encontrou. Mas agora já começou a ficar mais complicado de reconstruir, de manter esse dente na boca. Se a fratura foi bem próxima aqui da gengiva, né, aquele pedaço inteiro quebrou, é possível ali tratar o canal do dente e reconstruir essa coroa depois, mais pra frente. Isso nós estamos falando do dente permanente já, tá, gente? Porque um dente de leite nessas condições e que quebra a coroa e chega na raiz, já não é interessante fazer a criança passar por um processo assim de canal, de coroinha, porque esse dente vai ficar menos tempo na boca, até por conta do trauma, ele vai acabar caindo antes, né? A criança não tem o entendimento de permitir um atendimento longo assim. Então a gente acaba optando por extrair mesmo se a fratura já foi maior, dessa forma como eu estou te falando. Mas se a fratura foi no dente permanente, atingiu a raiz e dá para manter aquela raiz ali, então a gente mantém a raiz ali sim. Um outro tipo de fratura é quando vai atingir metade da raiz do dente. Então aqui, né, você está vendo o modelinho, se pegou já na metade da raiz, também não tem mais ali como tratar, a gente não consegue acessar aquela parte, né, e fazer recolar aquele pedaço, então realmente a gente tem que extrair. E quando a gente está falando, né, de fratura assim, de dente nessa região da raiz, assim, a gente está falando de dente permanente, porque dente de leite a gente já indicaria a extração. E se essa fratura aconteceu nessa região aqui, né, do meio da raiz do dente, não tem muito o que fazer e depois de feita a extração, para se colocar um dente novamente aqui, a gente vai ter que aguardar um tempo. Se for um implante, até os 18 a 21 anos de idade, e algum tipo de prótese aqui tem que ser colocado, né, para que a criança não fique sem o dente da frente, que é muito desagradável e pode aí ocasionar tantos problemas psicológicos. Então vão ter aí outros tipos de próteses para reabilitar, mas o implante mesmo só depois dos 18 a 21 anos de idade, né, quando terminar totalmente o crescimento. Às vezes esse trauma ele não gerou nenhum tipo de fratura do dente, mas ele gerou um mau posicionamento desse dente. Então o dente bateu e ele não quebrou, mas ele afundou, ele foi mais para o lado, ele foi mais para fora e sem chegar a quebrar. Então se é um dente de leite, né, e ele teve um afundamento, normalmente ele vai nascer de novo sozinho. Mas independente disso, leve ao dentista, porque ele vai radiografar, vai avaliar aquela condição, né, e optar pelo melhor tratamento ali, se é manter o dente ou não. Então, muitas vezes o que acontece num trauma é o dente afundar ou o dente simplesmente girar. Ou mesmo então você perceber que ficou ali levemente amolecido e depois de uns dias tudo isso passa e volta à situação normal. Então, além da parte, né, de fratura, pode acontecer traumas menores de mau posicionamento aí do dente. E um deles, que é o mais grave, é quando esse trauma ele é tão grande que ele faz o dente ser avulsionado. O que é avulsionado? Né? O dente sai da boca. Se o dente saiu e é um dentinho de leite, a gente não reimplanta, ou seja, não pega aquele dentinho e coloca de novo na boca da criança, porque aonde estava o dentinho de leite vai formar um monte de sangue e você lembra que lá dentro, né, tem ali o germezinho do dente permanente. Então, reimplantar um dente de leite pode gerar alguma alteração no permanente, seja porque a gente acabou apertando mais do que devia, seja porque aquele coágulo que ficou lá dentro, né, aquela bola de sangue comprimiu aquela região. Então, o melhor é que no caso de uma avulsão de um dente de leite, a gente não faça nada, leva ao dentista, né, para ele avaliar, para radiografar. Ainda assim, né, mesmo a gente, né, tomando todos os cuidados, o dente permanente pode nascer com alguma alteração. Então ele pode nascer com uma alteração de cor, de formato, e infelizmente nesse caso não há o que fazer, né? E até de posição. Então aquele trauma ele foi e gerou uma mudança na posição do dentinho permanente que estava lá dentro do osso. Então isso pode acontecer também.
Então, mas se a avulsão ela foi de um dente permanente, né? A criança que perdeu, né, o dente saiu ali voando, um dente permanente. Então, a primeira coisa a fazer é encontrar o dente, lavar ele rapidamente e já reimplantar na boca. Então essa, apesar de ser assim, né, uma ideia assustadora, né, de você pegar o dente e colocar de novo na boca, esse seria a conduta mais exata, né, e a melhor, já reposicionar o dente no lugar, segurar ele ali, né, morder de repente uma gazezinha, um paninho e o mais rápido possível para o dentista, para ele tentar então fixar esse dente naquela região novamente com um aparelho, com uma massinha, para que esse dente então possa grudar de novo ali no osso. Então isso é possível. Mas se de repente esse dente aí você não conseguiu reimplantar esse dente porque você não né, ficou com medo ou algo assim, leva o mais rápido possível para o dentista e você pode levá-lo então dentro ou num copinho com água ou com soro fisiológico, e a melhor líquido para você colocar ele dentro seria no leite. Então o leite ele tem condições tais que fazem com que as estruturas ali minerais do dente se mantenham e no caso de reimplantar ele seja a melhor forma. E a importância aí nesse momento, né, o que a gente leva bastante em consideração é o tempo que esse dente passou fora da boca, né? O ideal seria que em 10 minutos, no máximo 1 hora, esse dente já fosse reimplantado devidamente, né, num consultório odontológico ali com todas as condições ali que o profissional vai tentar para que o sucesso seja maior. Se ocorreu essa avulsão, com certeza esse dente vai precisar de um tratamento de canal e um acompanhamento, porque uma vez que ele saiu, né, que ele foi rompido, o nervo já se rompeu também, e ele vai precisar ali tratar o canal desse dente. Então o acompanhamento com um profissional habilitado é muito importante. E quando um acidente assim acontece às vezes de uma forma mais grave, muitos pais acabam levando essa criança para um hospital que não tem um dentista ali habilitado para fazer o serviço e acaba se perdendo, né, essa condição de reimplantar o dente, né? Por isso que é importante a gente saber, né? Por isso que quando eu penso, né, em odontologia para mães, eu penso nessa questão toda de quantas coisas a gente pode fazer para prevenir doenças bucais, para prevenir situações de acidentes, situações assim degenerativas na saúde bucal do nosso filho, que só de nós estarmos esclarecidas, só de a gente saber o que fazer, a gente já resolve aí muito problema maior no futuro. Quando a criança sofre um trauma dental, assim, né, desse dente ou fraturar ou ficar mal posicionado, né, ou seja, ele não chegou a quebrar, mas ele sofreu ali uma luxação, uma subluxação, você vai ter algumas consequências no futuro aí para esse dente. Às vezes você vai perceber que o dentinho de leite escureceu, então ele ficou ali meio arroxadinho, ou então bateu e você passa um tempo, você começa a ver por baixo aqui do lábio como se fosse uma espinhazinha ali. Então o que indica isso? Isso indica que esse dente, o nervo desse dente foi rompido e morreu. Então precisa fazer o tratamento de canal do dente. Muitas vezes acontece o seguinte, a criança bate a boca e você nem percebe, ela não sentiu tanta dor assim e continua a vida, e quando você vai ver o dente está escurecido e até com essa bolinha, né, como se fosse uma espinhazinha. Então é importante que o profissional venha agir aí, porque essa bolinha, essa espinhazinha, na verdade é um pus que está lá dentro, e esse pus ele tem uma condição mais ácida e ele vai provocar uma alteração no dente permanente que vai nascer, ou uma mancha, ou uma rugosidade, né? Então é importante tratar o canal desse dente de leite para que esse permanente então não sofra aí um dano maior com esse acidente que ocorreu. A mesma coisa acontece no dente permanente, né? A pessoa bate, e eu me lembro, né, de uma situação assim muito triste que aconteceu com um paciente meu, um menino de 8 anos, ele estava brincando e ele levou uma bolada assim na testa e ele não percebeu que havia batido no dente também. E ele não contou, ele simplesmente aparecia, né? A mãe levou no consultório e ele dizia assim que não, o dente doía, mas você bateu? Não bateu.
bateu. Você caiu? Não, não caiu. E aquela dor, e logo no início, quando a gente radiografa uma condição assim, nem sempre a gente percebe que tem uma alteração ali no osso. E passado uma semana, de repente, aquele dente estava cheio de pus em volta ali. Foi então que o menino se lembrou e disse: eu tomei uma bolada na testa. Aquela bolada na testa que ele não deu importância, na verdade rompeu o nervo do dente dele, né? E embora ele não tenha percebido uma movimentação do dente ou algo assim, rompeu o nervo e aí então estava cheio de pus lá dentro daquele dente permanente e aí foi feito o canal e tudo se resolveu. E como que são as coisas, né? Tudo se resolveu, mas passado um ano depois, brincando com o irmão, um deu ali um soco no outro com um objeto ali e sem querer, né? E fraturou a raiz do dente lá dentro da gengiva. Conclusão, perdeu realmente esse dente estava fadado aí a ser extraído e esse garoto acabou então ficando sem o dente permanente da frente até que então o adulto pudesse colocar um implante no lugar. Então são situações assim que às vezes a gente não deu importância da batida, mas que esse trauma aí pode gerar então ou uma necrose do nervo ou então um escurecimento desse dente sem que tenha se rompido o nervo. Então há um derramamento de sangue interno ali e esse dente vai ficar escurecido ao longo dos anos. Você vai notar então que o dente escureceu. Muitas pessoas têm esse dente da frente às vezes mais escuro sem ter tratado o canal. E você pergunta assim: mas por que está escuro assim? Você bateu? Eu bati. Então um tempo atrás eu caí, bati e não senti nada e o dente acabou escurecendo mesmo sem ter morrido o nervo. Então isso é uma das consequências de um trauma, um escurecimento do dente aí ao longo do tempo, né? Sem uma consequência de canal, mas uma consequência estética e desagradável. Todas essas situações que eu conversei com você aqui, o que eu vejo assim, que é importante a gente deixar, né, é importante a gente lembrar é que em casos assim de fratura, se é um dente permanente, ele sempre deve ser reimplantado, então procurar o dente, tentar reimplantar. Se é um dente de leite, ele não vai ser reimplantado e ele então precisa verificar quais foram os traumas ali na região. Às vezes precisa dar ponto no lábio, às vezes corta também gengiva e todos esses tecidos aí tem que ser, né, reconstruídos. Isso o próprio dentista está habilitado a fazer também. E a questão também do relacionamento com o profissional já anteriormente, né? Como que é importante a gente ter aquele profissional de confiança para que caso aconteça algum acidente assim, o trauma não seja ainda maior e então a criança passe aí a sofrer duas vezes, né? Os pais também, naquela coisa de será que esse profissional vai conseguir me atender devidamente, né? Então essa é a ideia aqui desta aula. Eu espero aí que você nunca passe por uma situação assim, mas que se passar você tenha aí, né, a sabedoria de conseguir orientar devidamente o que deve ser feito para que tudo se resolva da melhor forma possível. Eu espero aí que este vídeo tenha sido útil para você. Se você quiser saber mais sobre o nosso curso de Odontologias para Mamãe, deixa aí coloca seu cadastro, coloca seu e-mail que a gente vai mandar informações sobre a próxima turma que a gente vai começar e eu espero aí então que você tenha aí uma ótima semana.